Oi, tudo bem com vocês? Bom encontrá-los de novo aqui na disciplina. Mais uma semana. A disciplina é Estudo de Libras, né? A gente vai falar um pouco hoje sobre algumas questões muito importantes e caras para nós que a gente precisa conhecer como professor, como um profissional na sociedade civil. A gente precisa que vocês entendam algumas coisas a respeito da pessoa surda, da pessoa com surdez, da deficiência surdez, da pessoa, né, e as perspectivas que elas são vistas. Então, hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre isso, né, sobre língua de sinais e essa relação com a pessoa que a usa. Então, eu gostaria de construir a disciplina com vocês e gostaria de que vocês pensassem ou chegassem a responder algumas dessas questões. É óbvio que de forma retórica, agora que a gente está numa sala de aula, né, onde a gente possa interagir de uma forma mais ampla, mas comece a pensar sobre isso. O que você sabe sobre língua brasileira de sinais? Eu já tive contato com surdo. Eu sei um pouquinho sobre língua brasileira de sinais porque fiz um curso. Eu sei um pouquinho porque agora todo mundo sabe um pouquinho, né? A gente teve aí algumas conquistas históricas nesses últimos anos de representação. Hoje a gente tem intérpretes em toda campanha política, então você pelo menos sabe que tem ali esse quadradinho que eu estou, que uma pessoa fica sinalizando tudo o que a pessoa fala, tipo um legendamento para a língua de sinais, né? Então, o que você sabe sobre língua brasileira de sinais? Você já teve alguma experiência anterior com a língua brasileira de sinais ou com a comunidade surda? Isso vai ser muito relevante para o aprendizado dessa disciplina. Quais são as principais diferenças entre Libras e língua portuguesa? Vocês já pararam para pensar nisso? É óbvio que tem uma muito grande que todo mundo vai dizer que uma é falada e outra sinalizada. Essa é a principal diferença, a gente chama de diferença de modalidade. Mas você já pensou quais são as especificidades de cada uma? Né? Além disso, quais as diferenças que tem entre elas, entre essas línguas? Quando você fosse matricular lá na língua brasileira de sinais, você pensou sobre isso? Sobre que diferença que vai ter do português, essa aprendizagem? Como que você acredita que a comunicação em Libras pode ser útil para sua vida? Por que você se matriculou nessa disciplina? Vai ser útil só para você se formar ou pode ser útil para te contribuir como profissional? Você, especialmente, que vai ser licenciado, né? Vai ser um professor, vai ser um docente. Como isso pode contribuir na sua formação, apesar de você ter ou não um aluno surdo? Vocês já pensaram sobre isso? Quais são os recursos e estratégias que vocês acham eficazes para vocês aprenderem Libras? Como que vocês aprendem? Essa pergunta acho que vou deixar no fórum. Quais são os recursos que vocês gostariam de ver por aqui? Como que você aprende melhor? Eu aprendo melhor se eu observar, eu aprendo melhor se eu repetir, eu aprendo melhor... Quais são? Com música? Eu aprendo melhor com... Nenhum é com aula presencial, né? Senão vocês tinham ido para a sala de aula para a gente ter trocas mais aprofundadas, né? Eu consigo aprender à distância essa língua? Tudo isso a gente vai discutir ao longo da disciplina. Tudo isso vai fazer parte dessa ancoragem da disciplina, né? Quais os recursos e estratégias que vocês... essa eu já acabei de falar. Vamos voltar. Quais são as principais barreiras que a comunicação, as barreiras que a comunidade surda enfrenta na educação e na sociedade? Como que você acha que eles podem fazer para superá-los? Eles têm que fazer, nós temos que fazer, tem que ser recíproco, tem que ser unido, tem que ser só de um lado, tem que ser só do outro. Como que você pensa que essas barreiras podem ser desconstruídas ou aniquiladas? Você conhece alguma personalidade surda que atua em prol da comunidade surda? Que você se inspira? Ano passado, hoje é um dia depois da gravação do Oscar do ano de 2024. Ano passado, eu também estava em sala de aula, eu também gravei uma aula um dia depois do Oscar. Só que ano passado, não, ano retrasado, desculpa. E no ano retrasado,
um surdo ganhou o melhor ator coadjuvante e um filme ganhou algumas premiações no Oscar chamado Coda, que estava disponível na Amazon, não sei se ainda está. Um filme interessantíssimo sobre língua americana de sinais, sobre a relação familiar surda. E aí ali você tem algumas personalidades que possam inspirar outras pessoas, né? E você, conhece alguma personalidade que tem alguma perda auditiva, ou seja, surda, que te inspire e fala, poxa, porque é fácil você encontrar em outras deficiências algumas personalidades, né, que inspirem a gente. Bom, então como que chegamos até aqui? A gente chegou até aqui, e isso é muito importante a gente conversar a respeito disso, porque a gente chega até aqui para essa disciplina pós uma luta muito grande da comunidade surda em si, por reconhecimento legal da língua. Então, em 2002, tem ali o reconhecimento da língua brasileira de sinais como meio legal de comunicação, ou seja, como língua. E aí, como meio legal de comunicação, como um sistema linguístico completo, com suas regras gramaticais próprias, ou seja, é uma língua reconhecida tanto linguisticamente quanto politicamente e socialmente, né? Quando você tem um reconhecimento de uma língua como meio legal de comunicação, você não reconhece meio legal de comunicação alternativa, e nem códigos como o Braille, porque eles fazem parte da linguagem. Mas quando você reconhece como meio legal de comunicação, você está reafirmando o que um estudo linguístico já disse que é uma língua. Então, a língua de sinais, ela teve esse reconhecimento porque ela atua em todos os níveis linguísticos e ela é equiparadamente às línguas orais, como língua, como conceito de código linguístico, né, que carrega ali não só a identidade de uma comunidade, mas a representação material de uma cultura. Então, a língua de sinais é uma língua que foi reconhecida como meio legal de comunicação. Um erro em se dizer, e aí é um erro super justificável, porque até 2002 você não tinha, é muito, muito recente esse reconhecimento. Então, até 2002 você não tinha um reconhecimento, e quando passa a ter reconhecimento, você quer ocupar espaços imediatamente que foram negligenciados por anos, e aí emerge nesse contexto um erro de confundir reconhecimento legal de comunicação com língua oficial. Né? As pessoas falam, o Brasil tem 2 línguas oficiais. A gente não tem 2 línguas oficiais. A gente tem uma língua oficial e outras línguas reconhecidas que podem ser usadas. Essas línguas com reconhecimento, óbvio que conseguiram e conquistaram direitos tais quais a língua oficial. Por exemplo, o direito à educação sendo ela língua de instrução, tal qual a língua oficial, que é o português. Mas a gente não tem uma alteração na Constituição brasileira, que é o documento e a lei suprema do Brasil, que vai dizer qual é a língua oficial deste país. Então, a língua oficial deste país continua sendo a língua portuguesa e tão somente. Nós não tivemos uma emenda à Constituição, nós não tivemos uma alteração na Constituição brasileira, não tivemos qualquer coisa nesse sentido. Nós tivemos apenas um reconhecimento legal. E até neste reconhecimento legal, como não pode se sobrepor à Constituição brasileira, ela vai dizer que a língua de sinais é reconhecida como meio legal de comunicação das comunidades surdas do Brasil, e aquilo que eu já disse no início, né, caracterizada por um sistema linguístico complexo e próprio, com a sua regra gramatical própria, e no final ela vai dizer assim, contudo, a língua de sinais não substitui, ou seja, não é em nível de equivalência da língua portuguesa escrita. Aí ela restringe, obviamente, por ser uma população surda, a língua portuguesa escrita, que não vai passar pela audição. Ou seja, a língua oficial dos surdos do Brasil também tem que ser o português. E eu quero que vocês pensem nisso, que língua portuguesa para surdo tem que ser um direito.
Não tem que ser um dever, tem que ser um direito, não é um dever. O surdo não é obrigado a aprender o português, ele tem o direito, assim como eu e você, de saber a língua oficial do país que ele nasceu. Então, depois desse reconhecimento, continua assim uma luta por várias frentes de ocupação da língua de sinais, para que a língua de sinais ocupe vários espaços, tanto espaços sociais importantes, né, e desses o mais importante, a educação. Óbvio que a educação foi uma concentração sistemática de luta da comunidade surda e da língua de sinais, de ocupação da educação, porque a educação é o berço da sociedade, onde é a célula gênese, né, onde nasce a sociedade. A gente consegue encontrar ali na educação um quadro geral do que vai ser a sociedade, e é por meio da educação que a gente compartilha os saberes acumulados historicamente, é assim que a gente forma cidadão, e é assim que a gente forma um monte de coisa através da educação. Então, a educação, obviamente, foi um setor mais buscado de equivalência aí da comunidade surda, e nesse sentido, temos também a questão da ocupação da língua de sinais na saúde, que é tão importante quanto, e em outros espaços públicos sociais. E aí foi redigido e assinado o Decreto 5626 em 2005. 3 anos depois, começa o decreto a regulamentar aquilo que a gente já tinha de direito, que era a língua de sinais. E aí, na regulamentação do decreto, por parte dessa maioria educacional, a língua de sinais, a Libras, começou a ser obrigatória nos cursos de formação de professores. E podendo ficar como obrigatório em todos os cursos de licenciatura. Então, todo mundo que fizer licenciatura vai precisar discutir sobre educação de surdos, sobre língua brasileira de sinais, como ele aprende a partir da língua brasileira de sinais, que é a sua língua de origem. Nos cursos de fono, porque são os que fazem os atendimentos primeiros ali, iniciais, com a criança surda. E aí, deixando também ela como disciplina obrigatória, não, disciplina optativa nos demais cursos de educação superior profissional do Brasil, a partir da publicação desse decreto. Então, aí a Libras começa a ocupar o espaço da universidade, as discussões na universidade. Aí a língua de sinais, e tão logo a pessoa surda começa a ser vista, a ser discutida em um outro ambiente, que é o ambiente de ensino superior. Eu, por exemplo, estou aqui na universidade há 10 anos, né? Como eu disse para vocês, há 10 anos ocupo esta cadeira discutindo e rediscutindo e acrescentando coisas novas à discussão que a gente aprende todos os anos, num espaço que quando eu comecei não tinha. Quando eu comecei a interpretar era nas escolas, intérprete, nas escolas básicas, de educação básica, e depois eu fui para o ensino superior, mas como intérprete também, então não era como discutir no ensino superior a educação de surdos, a língua brasileira de sinais, a inserção do surdo na sociedade e tudo isso que a gente vai ver agora. Era um espaço muito delimitado e a partir de então a gente alcança. Quando eu cheguei na universidade, a gente já tinha 2 professores, então a universidade tem aí uns 15 anos dessa discussão, que era bem tímida, porque tinha 2 professores só em toda a Universidade Federal, com todos esses campos. O campus, né? Aí a gente aumenta esse quadro em 2000 e... Aí vocês fazem a conta aí, eu tenho que olhar em 2014, eu acho. Na minha carteira funcional. E a gente vai ocupando esses espaços e aí foi aumentando, houveram outros concursos, nós aumentamos os números de professores, o número de pesquisa, o número de espaços ocupados na universidade e aí o número de cursos atendidos. O que antes era só ocupado pelos licenciados, por quem ia ser professor, a gente falava só de educação de surdos, hoje não. Hoje a gente consegue ocupar essa disciplina para quem vai formar na área da saúde, para quem vai formar na área da tecnologia da informação, para a gente formar outros bacharéis que não só o licenciado. Então a gente ocupa outros lugares agora. Bom, vamos testar um conhecimento assim, bem empírico de vocês, e aí é bom que vocês leiam e errem,
porque senão não teria motivo da gente estar aqui discutindo. Se vocês fossem acertar tudo, é um espaço de erro, né? O aprendizado é um lugar de erro. A gente tem que estar nesse lugar para aprender, lugar de errar, né? Então, se eu fosse perguntar para vocês, o que preencheria melhor aquele parênteses ali? Considera-se aquela que, por ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo por meio da língua, por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura e identidade, principalmente pelo uso da língua brasileira de sinais. Qual a alternativa que preenche melhor o parênteses? Pessoa surda, deficiente auditivo, surdo-mudo ou mudo? O que você acha aí que preenche melhor o parênteses? Até o final da aula, eu acredito que vocês vão responder essa pergunta. Bom, vamos falar então sobre a deficiência. A deficiência é a surdez. O que é a surdez? Por lei, não sou eu que defino a surdez, não é a Karine que fez essa definição. Então, lá tanto para o concurso público ou por outras questões, você tem uma tratativa legal do que é a surdez. E o que é a surdez? Né? É clínico, né? Porque a definição de deficiência é da parte clínica, quem dá o diagnóstico e o tratamento é o médico. Ainda a gente tem isso nas mãos da clínica. Eu não posso dizer que uma pessoa é surda se ela não tiver um exame que comprove que ela é surda. E isso é clínico, é biológico. Então, a surdez é de ordem biológica. E a surdez, para o Brasil hoje, é a perda auditiva acima de 41 decibéis, desde que seja bilateral. Então eu tenho perda de, sei lá, muitos decibéis, vamos falar em porcentagem de perda, eu tenho 90% de perda de um ouvido só, eu não sou considerado surdo no Brasil, não. Porque a surdez ela é compensatória. Se você consegue ouvir muito bem deste lado, ela compensa e não tem implicações cotidianas funcionais importantes para a sua vida. Então, ela não é bilateral, ela precisa ter implicações para ser considerada deficiência, implicações funcionais de vida cotidiana, que impactem diretamente na sua vida cotidiana a ponto de te limitar. E aí eu tenho uma deficiência. Então, a surdez como deficiência clínica, biológica, ela é uma perda bilateral de acima de 41 decibéis, ou seja, de mais de 60% da audição de perda. E aí, né, depois da clínica, depois de diagnóstico, você vai lá, faz um BERA e uma audiometria, vai laudar lá, perda de bicausia bilateral de 90%. Ponto, você tem um laudo de surdez. Depois disso, vai depender de quem vai olhar para o seu laudo também, né? Mas, basicamente, o que vai definir e diferenciar no Brasil, por lei, volto a dizer, não sou eu, Karine, não é a lei. A partir do decreto 5626, a definição de quem é surdo e de quem é deficiente auditivo está dado, posto em lei. Então, o que diferencia esses dois públicos, tanto o deficiente auditivo o deficiente auditivo do surdo, não é a perda auditiva. Karine, é deficiente auditivo se ele tiver de 41 a 50 decibéis? Não. Eles podem ter, inclusive, a mesma perda auditiva. O que diferencia um surdo de um deficiente auditivo é a língua que ele usa. Ou seja, se eu tenho uma pessoa que tem surdez bicausia bilateral, surdez bilateral de 90 decibéis, mas ela faz a leitura dos lábios e ela usa a língua portuguesa, mesmo que estereotipada, fanha, mas ela é o principal meio de comunicação e a língua originária daquela pessoa que adquiriu por meio de terapias de fala, mas esta é a única e o meio maior de comunicação e interação com a sociedade, este é o meio, eu tenho um deficiente auditivo. Agora, se eu tenho uma pessoa que tem bicausia de 95 decibéis, enfim, bilateral, ou seja, surdez profunda, mas ela interage com o mundo
por meio da língua de sinais, e esta é a língua que ela interage, comunica, recebe instrução, é a língua de identidade, de cultura, ela é uma pessoa surda. Ela não é uma pessoa deficiente auditiva, apesar de ter a deficiência surdez, entende? Então, o que a educação de surdos vai nos contar mais tarde, né, inaugurando os estudos surdos lá no início da década de 90, é que, para além da visão clínica de definição da deficiência, existe uma definição socioantropológica sobre a surdez. E aí, quando eu repouso o olhar sobre a surdez, sobre este laudo, vou olhar ele e eu vejo a partir de uma lente socioantropológica, eu não vou delimitar isso como uma deficiência, e sim como uma minoria linguística, porque ele já tem a língua reconhecida. Logo, eu não digo pessoa com surdez para não remeter à deficiência. Eu digo pessoa surda, porque ela faz parte de uma minoria linguística. E aí, para fazer parte de uma minoria linguística, eu tenho que usar uma língua minoritária, que no caso é a língua brasileira de sinais. Então, eu não posso ter uma perda auditiva relevante e usar a língua majoritária do país. Eu não entro nesse viés socioantropológico. Eu só entro num viés socioantropológico, que é olhar a perda da pessoa não como perda, mas como uma minoria linguística, porque usa outra língua e não tem outra deficiência associada, que daí seria múltipla deficiência, né? No caso da surdez, apenas surdez, não tem comprometimento de qualquer outra ordem, principalmente cognitiva. Então, eu não tenho uma deficiência, eu tenho uma minoria linguística. Tendo uma minoria linguística, eu não tenho por que falar de surdez, e sim de surdos. Pessoa surda, e aí não pessoa com surdez, pessoa surda. Então, eu quero que vocês entendam que sempre que a gente falar de pessoa surda, ou de surdos, eu estou me referindo a pessoas que sinalizam na legislação do Brasil. E aí eu tenho os deficientes auditivos, que tem outras, por exemplo, implicações, inclusive de ordem de acessibilidade. Enquanto os surdos vão precisar do intérprete, os deficientes auditivos vão precisar de um aparelho, vão precisar da terapia de fala, vão precisar da cirurgia de implante coclear. Então, existe, não só numa visão, e tem uma visão extremamente clínica de recuperação, de inserção numa sociedade, a partir do que a sociedade tem mesmo para lhe oferecer, e outro, uma inserção na sociedade a partir da minha diferença, que é o caso dos surdos, que é a língua de sinais, muito diferentes. Então, são públicos completamente diferentes. Então, se interage com o mundo a partir da língua de sinais, eu tenho surdos. E aí, eu tenho, neste universo da deficiência surdez, eu ainda tenho ali o surdo cego, que vocês viram, não tem IF, é uma deficiência só, mas ela é imensa, porque é uma combinação de perdas, né? Então, eu posso ter uma perda maior na visão e menor na audição, ao ponto de escutar uma fala ampliada, mas não enxergar nada, como eu tenho uma surdez total e uma cegueira total, que eu não enxergo e não escuto nada, como eu tenho também uma perda maior na audição e uma perda menor na visão, que eu posso conseguir enxergar num campo reduzido, né, e numa distância reduzida. Então, a surdo-cegueira, ela é uma deficiência muito, muito, muito grande, mas ela é uma deficiência única, ela não é uma combinação de surdo mais cego, né, e por isso não tem IF. Bom, dito isso, para vocês, eu acho que agora a gente consegue entender de quem a gente está falando. Vocês vão encontrar pessoas aí e vão falar: professora, eu conheço uma pessoa surda, mas ela lê os lábios, então você conhece um deficiente auditivo. Eu preciso fazer um parênteses, porque a maioria dos deficientes auditivos não gostam dessa definição, né? Inclusive, eles têm um movimento ali chamado na internet de surdos que ouvem ou surdos que falam. Os surdos que ouvem são os implantados e os surdos que falam são os que oralizam, ou surdos oralizados. Eles também, porque eles acham que a lei que definiu o surdo, pessoa surda, como só aquela que sinaliza, tira o direito deles de ser surdo. E aí taxam a deficiência, não que eles neguem a deficiência, eles nunca negam, aliás, eles usam da deficiência para adquirir direitos,
Mas eles gostam de ter uma identidade de ser surdo também. Eles têm o direito de ser surdo, então eles não gostam de ser chamados de deficiente auditivo. Quem faz essa definição é uma definição social e política, que é do Decreto 5626, depois do reconhecimento da língua brasileira de sinais, tá? Eu preciso fazer esse parênteses para ser justa com todo o público. Mas essa disciplina destina-se a surdos que sinalizam. Então a gente vai focar da surdez, da deficiência surdez, a gente vai focar nos surdos que sinalizam numa visão socioantropológica. Então, uma outra coisa que eu quero que vocês sejam capazes de discutir e saber, se vocês errarem, vocês... Tô brincando. Mas depois da disciplina, se no final da disciplina vocês ainda errarem essas questões, vocês nem falem que foram meus alunos, hein? Porque eu vou bater forte nessas questões. A primeira é que surdos são os que sinalizam, deficientes auditivos ou surdos que oralizados são os que usam a língua portuguesa, ou seja, nós temos públicos diferentes na surdez. E aí eu digo pessoa surda ou pessoa com surdez, dependendo da língua que ela usa. E aí eu não posso mais aceitar que vocês usem qualquer uma que não seja língua brasileira de sinais, daquelas alternativas. Então, a lei definiu ali, como entende-se como língua brasileira de sinais a forma de comunicação e expressão em que o sistema linguístico de natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos oriundos da comunidade surda do Brasil. Então, não é língua de gesto, não é linguagem de sinais, nem linguagem brasileira de sinais, é língua brasileira de sinais. E isso é importante aqui no Brasil. Talvez você fale assim, mas em inglês isso não tem nem diferença, língua e linguagem é a mesma palavra. Ok, eu também acho que para estudos linguísticos não deveriam mais se apegar em questões rasas. E a gente precisa aprofundar nossas questões. Mas como a maioria de vocês, naquela pergunta inicial, não vão me responder a maioria como não sei, não tenho contato, linguagem, surdo-mudo, a gente ainda precisa ter uma discussão inicial e, para mim, rasa, de que língua e reconhecimento de língua ortoga direitos, que a linguagem não ortoga, não nos dá direitos. Então, a gente ainda precisa bater na tecla de que é uma língua, porque ela não é uma língua que emergiu como a língua portuguesa e todo mundo tem muito claro de que como a língua tem que ser usada, qual é o direito de eu chegar numa repartição pública e ser atendido na minha língua, qual é o direito de chegar numa sala de aula e ter minha língua ali. Então, como todo mundo não tem essa consciência ainda eu preciso dizer para vocês, é língua, não é linguagem. Para vocês entenderem que isso é um direito adquirido de luta de uma comunidade, tá? Então, por favor, é língua brasileira de sinais. E aí, existem alguns mitos, e eu quero que essa eu vou deixar para vocês e para a gente fazer uma pesquisa aí também, né, nessa semana, sobre língua brasileira de sinais. Assinale verdadeiro e F para falso. Me diz aí, V ou F, o uso da língua brasileira de sinais atrapalha a língua oral? O que vocês acham? A língua de sinais é o alfabeto manual? V ou F. Todos os surdos são oralizados e fazem leitura labial? Ah, ele é surdo, então é só eu falar assim, na frente dele que ele vai entender tudo? A língua de sinais tem gramática? Ou só são sinais? A língua de sinais é universal? Bom, essas duas últimas se respondem, inclusive, no texto que regulamenta a língua, que está aí em cima para vocês lerem, né? No slide. Tá aqui, no slide, vocês conseguem ler. E aí vocês já têm algumas respostas. O resto, eu preciso que vocês pensem a partir dessa nossa discussão e veja se é. Então, como eu disse, né? Linguagem e não Libras, língua brasileira de sinais e não linguagem de sinais, é porque isso foi um reconhecimento legal, isso deu acesso aos surdos à educação e ao ensino bilíngue e atendimento, garantias sociais como atendimento em algumas repartições públicas a partir da língua brasileira de sinais, atendimento na saúde, por exemplo, a língua brasileira de sinais, legendamento em vídeos sociais como o horário político, né? Essas informações essenciais têm que ser feitas em língua brasileira de sinais. Então, o que a gente vai estudar? Alguns sinais básicos, né? Alguns sinais específicos da área comum, as especificidades da Libras,
profissão do intérprete, cultura e diversidade surda e algumas outras coisas bem mais específicas de cada turma, né? Como educação de surdos, por exemplo, a gente vai ver. Esse daí é que vocês estão vendo aí no slide, é um selo comemorativo em 2000, dos 20 anos da Lei da Língua de Sinais. O Correio fez este selo. Muito legal, né? Foi edição limitada, eu não tenho, mas tá na internet pra gente estudar. Bom, agora eu vou deixar vocês com a aula prática que a professora Elaine gravou sobre o alfabeto da língua brasileira de sinais. Eu espero que vocês tenham tido algum proveito, que a gente já tenha clareado pelo menos questões sobre deficiência, pessoa, visão sobre essa pessoa, língua, né? Questões de língua e linguagem, qual que é o uso correto da terminologia e algumas outras questões sobre a Libras inicial e a língua e a pessoa surda e a pessoa com surdez que a gente deveria ter minimamente, né? Então, eu espero vocês semana que vem, né? Se eu não estiver aqui com uma aulinha gravada como essa, vocês terão aí algumas aulas disponíveis acerca dessa discussão, tá bom? Façam as atividades, estudem e boa semana a todos.